Campo das Artes. Cultura no ar. Literatura, artes visuais e música. Campo das Artes. Cinema, teatro, dança e outras expressões. Campo das Artes. Apoio Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Olá, nosso entrevistado nesta edição de Campo das Artes é o historiador e gerente editorial da área de literatura do Grupo Editorial Global, Gustavo Tuna. Nossa pauta de hoje é a obra e o pensamento do sociólogo e ensaísta Gilberto Freire, autor do livro fundamental Casagrande e Senzala. Gustavo Tuna, por sinal, dedicou o seu mestrado a refletir a respeito de Gilberto Freire e sua obra. Na verdade, Gilberto Freire é um intelectual que é um universo. Ele sozinho é um universo. Tem vários autores assim, brasileiros, universais, claro. Mas eu gostaria que você falasse um pouco, para começar a aquecer os motores, a respeito do seu trabalho na Global e o que você trabalhou em relação à obra do Gilberto Freire. Você foi um editor, como é que foi que Gilberto Freire foi para a Global e como você tratou da obra dele? Sim. Então, a primeira vez que eu tive contato, né, com a Global foi exatamente em função do Gilberto Freire, né? Eu fiz uma dissertação de mestrado, eu sou formado em História pela Unicamp, fiz um mestrado em História também pela Unicamp, sobre o Gilberto Freire. Para ser mais sintético, eu fiz um estudo sobre o modo como o Gilberto Freire interpretou os livros de viajantes para conceber a interpretação dele sobre o Brasil, né? E eu defendi essa dissertação em fevereiro de 2003 e, para minha sorte, a Global, naqueles meses iniciais de 2003, ela estava adquirindo os direitos de publicação de 4 livros do Gilberto Freire, né? Que seriam, né, foram eles o Casagrande e Senzala, né, que é a obra mestra do Gilberto Freire, Sobrados e Mucambos, Ordem e Progresso, que ano que vem, né, vai fazer... Bom, ano que vem a República faz 130 anos, né, 1889, 2019. Ordem e Progresso é de 59. E o outro livro adquirido foi o Nordeste. Então essas 4 obras, Casagrande e Senzala, Sobrados e Mucambos, Ordem e Progresso e Nordeste, estavam sendo adquiridas, né, pela Global ali no começo de 2003. E a editora precisava de alguém para fazer um trabalho que é aquele trabalho de revisão das notas ao fim do livro, né? O Gilberto Freire, os livros dele os livros são repletos de notas, né? Porque são livros, ensaios, né, da área de ciências humanas, né? E precisava que essa pessoa fizesse os índices de nomes e de assuntos, que é aquilo que vem ao fim do livro, né? Aqueles índices que a gente consulta para ver, né, onde é que está tal determinado assunto é tratado no livro, em qual página, qual autor, onde que determinado autor está citado no livro, aqueles índices que vêm. Então a editora estava em busca dessa pessoa e teve o conhecimento do meu nome, né? E um dia tocou o telefone, né, em casa, e eu não estava, foi o meu pai que falou: olha, ligou aí alguém da Global querendo falar com você, você não estava? Eu falei, caramba, eu sabia que a Global ia publicar, que a notícia havia sido veiculada na Folha de São Paulo. Na hora eu falei, caramba. Falei, a editora que vai publicar o Gilberto Freire. Será que estão juntando a fome com a vontade de comer? Nossa, para mim foi um presente enorme, assim, né? Porque e era isso, eles estavam em busca de alguém e eu, na verdade, nunca tinha feito nenhum trabalho editorial, né? E eu lembro que na época eles falaram, você sabe trabalhar com... Na época o livro era feito num programa que era o PageMaker, né? Nem esse programa, né, já não faz mais livro, né? As pessoas hoje utilizam o InDesign, né, para fazer livro.
E você sabe mexer no PageMaker? Eu não tinha conhecimento, mas aprendi graças a amigos que me emprestaram manuais, e eu fiquei me dedicando a entender como que mexia como que mexia nesse programa estritamente para fazer esses índices, né? E então essa foi a minha entrada no campo editorial nas obras do Gilberto Freire, né? Aí eu fiz esse trabalho para esses 4 livros e posteriormente a Global contratou outros livros, eu fui fazendo, né, de casa, né, de forma, né, como freelancer, né, outros livros do Gilberto Freire, até que em 2009, quando eu terminei o meu doutorado, aí sim a editora fez o convite para eu trabalhar lá, para editar não só o Gilberto Freire, mas também outros autores, né, e hoje então eu trabalho lá. Então eu entrei como funcionário da editora lá em setembro de 2009, né, e então eu sou responsável pelos autores de literatura e ciências humanas, né, eu gerencio essa parte. Gustavo Turna, convidado do Campo das Artes, desta edição do Campo das Artes. Gustavo, por quê? Claro, né, precisaria de, digamos, um ano inteiro para poder abordar os mínimos detalhes. Mas, sinteticamente, por que Casagrande Senzala é uma obra essencial para o Brasil, essencial para diversas disciplinas, história, sociologia, antropologia, assim por diante. Por que ela é tão importante? Uhum. Essa é uma pergunta que assim, realmente demandaria um ano. 2 anos. 2 anos. Né? Eu acho que tem vários pioneirismos, né, da parte não só do Casagrande, mas assim, eu digo da própria trajetória do Gilberto Freire, que culminou, digamos, na escrita do Casagrande. O Gilberto Freire ele fez uma graduação em letras, seria o curso de letras no Texas, e foi para lá, né, em 1917, 1918, e do Texas ele foi para a Universidade de Colômbia, onde ele fez um mestrado que, traduzindo, o título do mestrado, traduzindo para o português, é Vida Social no Brasil nos meados do século XIX. Isso foi em 1922. Ele publicou esse artigo, e esse artigo ele é considerado o embrião, digamos, ele é considerado, e é mesmo, né, o embrião do Casagrande Senzala, que foi a partir dessa tese de mestrado que depois, 11 anos depois, né, ele ficou desenvolvendo, né, foi pesquisar, foi em Stanford, ficou um tempo em Lisboa, né, também. Então, nesse período entre 1922 e 1933 é que ele redigiu, né, o Casagrande Senzala. Acho que tem uma série de inovações, né, o livro para a sua época, né, ele é um livro que, é importante dizer, ele pertence a uma geração, né, de pensadores, né, o Gilberto Freire ele está, digamos, ladeado pelo Caio Prado Júnior, pelo Sérgio Buarque de Holanda, né, essa geração dos anos 20 e 30, né, é uma geração, né, esses autores e alguns outros, eles estavam preocupados em entender o Brasil, né, entender as raízes, e também entender as raízes também no sentido de o que fomos, o que somos e para onde vamos, né? Essas obras como Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, Evolução Política do Brasil, do Caio Prado Júnior, e o Casagrande Senzala, e também outras que a gente pode citar, algumas anteriores, como as do Oliveira Viana também, né? Essa geração de ensaístas, ela estava imbuída desse sentimento de entender, né, as raízes do país, né, as nossas origens, para entender o momento e para projetar, né, o que seria, quais os desafios que o país tinha pela frente. O Gilberto Freire, então, ele publica o Casagrande Senzala em 1933, e ali ele apresenta uma interpretação do Brasil que era bastante assim, nova por várias razões, né? Há uma inovação metodológica por parte dele, né? Ele utiliza fontes que as pessoas não davam muito, digamos, no Brasil. Não é que é difícil falar. Ele não tinha muitas assim pares, assim, que eu quero dizer assim.
né, se for pensar bem, quando ele volta para o Brasil em 1923, né, depois do mestrado lá em Colômbia, devia ser engraçado pensar o que ia fazer alguém formado com bacharelado em letras, formado com mestrado em ciências sociais no Brasil, né? As carreiras que existiam eram direito, engenharia e medicina, né? Então ele volta um pouco como digamos um peixe fora d'água, né? Ele volta para Recife em 1923. Mas voltando a falar do Casagrande Senzala, ele utiliza uma série de fontes que eram pouco exploradas, como diários íntimos de senhores de engenho, os próprios livros de viajantes, quer dizer, os livros de viajantes eram utilizados já por outros historiadores, mas livros de receitas, uma série de documentos de cartorários que falavam, né, do cotidiano da população no Brasil, né? Ele reúne, para escrever o Casagrande Senzala, ele reúne uma gama de documentos que permitiram a ele contar a história, quer dizer, reconstituir momentos históricos do período colonial. O Casagrande Senzala ele é mais sobre o período colonial, né? É uma coisa importante dizer. O Casagrande Senzala, ele faz parte dessa trilogia que é formada por Casagrande Senzala, Sobrados e Mocambos e Ordem e Progresso. O Casagrande Senzala, ele digamos que assim, se eu tivesse, o Gilberto Freire talvez não gostaria que eu fizesse essa delimitação no tempo, mas ele vai até 1808, o Sobrados e Mocambos é de 1808 para frente, né, até o período ali da abolição, e o Ordem e Progresso já trata, como já se pode depreender, já trata do período republicano, né? Ele trata dessa... Só para confirmar, o subtítulo de Casagrande Senzala seria Formação da Família Brasileira sob o regime da economia patriarcal. Isso. Então, então, o Gilberto Freire, no Casagrande Senzala, ele inova, e aí é uma coisa que de fato é notável, assim, ele inova não só nessa parte do uso de novas fontes para se escrever a história brasileira, mas como isso acaba possibilitando que ele lance um olhar sobre a história do cotidiano. Então, a história que ele escreve não é uma história dos fatos, não é uma história oficial, é uma história dos meandros. Então, e ele... né, o livro é dividido, né, em 5 capítulos, né, o Casagrande Senzala, né, onde o primeiro fala sobre as características gerais da colonização portuguesa no Brasil, o segundo fala sobre o português, digamos, né, o terceiro sobre o indígena e os 2 últimos sobre o escravo negro africano, né. E assim, né, não é à toa que a maior parte do livro, né, os 2 capítulos finais, né, que correspondem, né, eles são sobre o escravo negro, né, porque digamos, o recado principal que ele quer passar, né, é mostrar a importância da herança africana, né, na história brasileira, né. Isso gerou muita controvérsia, muita polêmica, né, já na época. É importante dizer também, enfatizar assim, né, o momento em que ele publica o Casagrande Senzala. Em 1933, o Hitler assumia como chanceler do Terceiro Reich, né? Então, alguém que, como o Gilberto Freire, está no país aqui publicando um livro que fala que a herança africana foi muito importante e e aí é talvez a maior polêmica, né? E que a miscigenação racial é algo benéfico para a sociedade, e escrever isso num contexto em que tem uma figura como Adolf Hitler, né, pregando o contrário, né, uma doutrina em que indica que a pureza racial é que deve ser preservada. Então, eu acho que tem um elemento assim de coragem aí que é bastante significativo, né? Gustavo Tuna, convidado desta edição de Campo das Artes. O Tuna, ele é gerente editorial da Global Editora, que é a casa editorial que publica grande parte, 90% das obras de Gilberto Freire, hoje aqui falando especialmente sobre Casagrande e Senzala. Tuna, talvez nesse contexto, que ele é muito significativo,
Não sei se, com o passar dos anos, se as polêmicas em torno particularmente dessa situação inaugural com o Casagrande Senzala, se isso vai se dissipar. Mas, de todo modo, ele nunca deixou de ter um reconhecimento a partir exatamente das soluções de pesquisa e assim por diante do que ele apresenta em Casagrande Senzala. Apenas, o meu propósito é que isso fique como um rodapé aqui na nossa conversa, mas o Gilberto Freire ele ficou escanteado, digamos assim, do panteão intelectual brasileiro durante, provavelmente, algumas décadas. Sim. E, sobretudo, que eu acho que é mais polêmico mesmo, como várias iniciativas que buscavam diminuir o seu papel, sei lá, não sei se uma dependendo da outra, mas seu papel intelectual e, por conseguinte, a importância de Casagrande Senzala. Você poderia dar uma palavra sobre esse aspecto assim, mais polêmico, essas disputas intelectuais e assim por diante? Sim, sim. Eu acho que tem uma coisa que aí também é uma questão bem polêmica, e há vários elementos que eu acho que, digamos, contribuíram, que acabaram levando, digamos assim, a esse escanteamento dele, né, da obra dele, né, que pelo que eu tive professores na Unicamp e depois na USP que me disseram que o Gilberto Freire, quando eles fizeram a graduação, ele realmente era colocado de lado na bibliografia dos cursos, né, das faculdades, isso nos anos 70. Né. O Gilberto Freire ele acabou, no período dos anos 50, ele faz uma coisa que acabou, digamos, jogando contra ele, né, e isso acabou fazendo com que ele fosse, digamos, execrado, né, por parte da universidade. Ele fez uma viagem às colônias ultramarinas, né, isso em 1951, e ali ele tem uma aproximação com Oliveira Salazar, né, em Portugal. Isso acabou gerando assim digamos, esse ruído. Eu acho que foi uma das primeiras coisas assim que acabaram gerando um ruído, né, e em virtude da aproximação dele, isso acabou sendo, digamos, interpretado como uma coisa, como uma conivência com o regime, né, com a exploração das colônias ultramarinas por parte de Portugal, né. O Gilberto Freire, né, nessa viagem, assim, ele teve como o objetivo dele era conhecer, né, esses territórios, né, Angola, Moçambique, né. E eles tinham uma vinculação intelectual com a obra dele. Ele queria conhecer isso pessoalmente, ele tinha um interesse antropológico mesmo, de conhecer as populações. Nessa viagem ele trouxe várias peças de arte das populações assim, que estão hoje lá na Fundação Gilberto Freire, né, lá em Recife, né, na casa dele, que hoje é a Fundação Gilberto Freire. Ele tinha esse interesse antropológico, né, e ele acabou publicando 2 livros relacionados a essa viagem. Um é o Aventura e Rotina, que é, digamos, o diário dessa viagem. É um diário que ele fez essa viagem. O outro é Um Brasileiro em Terras Portuguesas. E isso talvez tenha sido uma coisa que foi uma das primeiras coisas que criou esse ruído por parte da intelectualidade brasileira, e até em parte da intelectualidade internacional com a obra dele. Posteriormente, né, a gente tem no Brasil, a partir dos anos 50, né, uma profissionalização das ciências humanas, digamos assim. E então as universidades passam a ter pesquisadores bem financiados pelas fundações, as agências, né? Lógico que isso dá uma virada grande nos anos 1990, mas já nos anos 50, né, vários pesquisadores, né, começaram a
começaram a investigar temas que o Gilberto Freire, né, investigou. Então, dentre eles, a gente pode citar talvez o mais notável seria o Florestan Fernandes, né? O Florestan Fernandes, né, que é um sociólogo, que inclusive tem 7 livros dele são publicados pela Editora Global hoje. O Florestan Fernandes, ele... Eu crio tigres, não crio gatos. É a frase dele na pós Fernando Henrique. E o Florestan Fernandes, ele começou a tocar a questão racial, né? E junto com outros alunos dele, dentre eles o Fernando Henrique, né? O Otávio Yanni, que também foi, né, outro grande, né, pesquisador, infelizmente já falecido. Eles começaram a estudar, né? O Fernando Henrique foi estudar a questão da escravidão em Florianópolis. Então esse grupo, né, da USP começa a estudar e, logicamente, vai, digamos, na contramão, né, mostrando... Quer dizer, na verdade, assim, essa leitura que se faz do Gilberto Freire como um defensor da doçura no tratamento dos escravos é uma leitura que, se a gente for ver bem, ela é um tanto, assim... Ela está focando só, digamos, numa imagem... Lógico, se a gente for mergulhar no Casagrande Senzala, né, quem for mergulhar vai se deparar com passagens em que o Gilberto Freire expõe as relações entre senhores e escravos, em que ele fala, digamos, da proximidade, né, assim. Agora, também há no Casagrande Senzala passagens em que a escravidão, o sistema, né, escravista, ele é bastante criticado de forma frontal. Tem uma parte que o Gilberto Freire, que eu não lembro as passagens de cabeça, mas que ele fala: a escravidão desenraizou o negro de seu meio social. Então, assim, essa leitura feita, né, por parte ela tem o seu valor inegável, claro. Agora, o Gilberto Freire essa imagem dele como, né, ele é um conservador, defensor do homem, do senhor de engenho, isso é uma coisa que já vem sendo matizada por estudos mais recentes, né, mostrando que nos anos 30, nos anos 30, esses autores, eles não estavam, digamos, imbuídos da mesma objetividade, que eu quero dizer assim, não que eles que eles não tinham objetivos, mas assim, de provar uma tese, de provar uma ideia. São obras abertas. As obras ensaísticas, elas são obras abertas, né? Eles não têm uma militância, não tem uma finalidade no sentido assim de mostrar um objetivo científico. Lógico, é ciência, mas o que eu quero dizer assim, exige-se, quer dizer, às vezes essa crítica, às vezes, ela pode soar um pouco um pouco de anacronismo, assim, né? Porque, assim, o Gilberto Freire, ele, logicamente, ele tinha as teses, né, que ele queria mostrar, né? Mas, assim, não havia, digamos, não era cobrado digamos, olha, no final da tese, os documentos mostram que isso, né? Dentro do Casagrande Senzala tem várias obras. Ali não é uma obra só. Ali tem muito mais coisa, assim, né? Nesta edição de Campo das Artes, você acompanha a entrevista com o historiador Gustavo Tuna, gerente editorial da área de literatura do Grupo Editorial Global. O foco da nossa conversa é a obra do sociólogo e ensaísta Gilberto Freire. O programa Campo das Artes conta com o apoio da Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Você acompanha o programa Campo das Artes pelo elcanal.net, através do aplicativo gratuito Rádiosnet, às quartas-feiras, 5 da tarde.
sábados e domingos ao meio-dia e às segundas-feiras às 9 da noite. Tem mais! Todas as edições estarão disponíveis para você internauta pelos nossos podcasts através dos aplicativos Spotify e SoundCloud. Além disso, estamos no YouTube e no Facebook. Nosso e-mail é campodasartesoficial@gmail.com. Repita: campodasartesoficial@gmail.com. Campo das Artes, cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Voltamos com o programa Campo das Artes. Voltamos também, claro, com a entrevista que estamos realizando com Gustavo Tuna. Vamos ouvir agora um trecho da conferência realizada por Gilberto Freire em 1985, no 2º Congresso Brasileiro de Psicanálise da Causa Freudiana do Brasil. O título da conferência é O que é o Brasil? Efetivamente, desde os dias da elaboração do livro intitulado Casa Grande Senzala, aparecido em língua portuguesa em dezembro de 1933, que comecei, desde essa elaboração, a me afoitar a interpretações para-freudianas, ao lado não só de interpretações para-marxistas, como de outras novas abordagens. Inclusive, devo salientar uma emergente perspectiva existencialista. Abordagens várias, umas mais explícitas, outras menos explícitas, mas igualmente capazes de contribuírem para uma maior compreensão do complexo, muito complexo, passado social brasileiro, projetado sobre futuros nacionais, sobre presentes nacionais e futuros nacionais. Cheguei a ser, pelas minhas, então, afoitezas de ainda jovem, quer repelidos por críticos já constituídos numa espécie de casta, a seu modo fechada, quer por cientistas sociais ciosos do exclusivismo de suas especializadas, como já então, ou eu diria talvez melhor, ainda então, os juristas, para os quais seu saber seria dos que prescindem de ligações com outros saberes, ainda hoje, havendo um ortodoxismo jurídico no Brasil, demasiadamente intolerante de outras abordagens, inclusive da parte de um grande jurista brasileiro com quem passei hoje, devido a uma visita dele ao meu hotel, muito gentil, Afonso Arinos de Melo Franco. Somos da mesma geração. Nossa amizade começou quando tínhamos, enfim, idades extremamente jovens e continua até hoje, a despeito das nossas nem sempre coincidências de pensar. Estamos entrevistando Gustavo Tuna. Nossa pauta, a obra fundamental do sociólogo Gilberto Freire. Eu gostaria que você pudesse fazer uma reflexão, que é aquela história, né? Pode ter desafetos intelectuais, pode ter divergência, o que é inclusive importante, salutar, que tem, salutar, né? Mas qual é a sua palavra a respeito de Casa Grande Senzala, mais de 80 anos depois de sua publicação original, que, salvo engano, foi em 1933, não é isso? Sim, sim. Eu acho que é um livro que é incontornável, né, para se entender, para se entender não só o que o país, né, a história, né, do país, que eu quero dizer assim, mas como ele é incontornável para se entender assim, quais os desafios, né, que o país, né, que a nação tem pela frente. Eu acho que
80 anos depois, eu não digo que o Casagrande deva ser seguido, né, que as coisas que estão, né, ditas devam ser seguidas a ferro e fogo, ao né, pé da letra, ao pé da letra, né, mas eu acho que uma coisa que eu acho que, por exemplo, quem for hoje tentar se arvorar a escrever história poderia se inspirar no Gilberto Freire em várias coisas. Uma delas é o modo como a própria linguagem dele, né? Ele escreve de uma forma assim bastante, não digo fluida, mas não digo fácil, mas fluida, né? Ele escreve de uma forma que você tem realmente gosto de ler, né? Isso é uma coisa que eu acho que falta para muitas pessoas, né? E aí hoje eu vejo muita gente reclamando assim, porque tem muito jornalista escrevendo livro de história que não podia, assim, mas eu acho que aí vai uma crítica à minha própria classe, né? Eu sou historiador. Se existem muitos jornalistas escrevendo sobre história, é porque nós, historiadores, não estamos ocupando esse espaço e nos dedicando a escrever história. É possível escrever história para um grande público sem reduzir a história. Eu acredito nisso mesmo, assim. É possível. Felizmente hoje esse panorama tem mudado bastante. Tem muita gente formada em história que tem escrito livros de divulgação, né? E que tem se preocupado em escrever de uma forma um pouco mais simples para atingir um público maior, né? E esse público é sedento, né? Existe um público sedento por conhecer história. Isso é inegável, né? Se a gente vai... Hoje as livrarias estão nessa dificuldade, né? Que o momento do mercado editorial não é fácil, é um momento delicado. Mas se você vai numa livraria, se você vai numa livraria de aeroporto, que é uma coisa bastante curiosa de ir, né? Quem passa por um aeroporto e vê os livros, vai ver que tem livros de história ali que estão ali logo na gôndola, logo na nossa cara, que os livros, se aqueles livros estão ali, livros de história, né? É porque realmente existe o interesse, né? Então, eu acho que... E tem vários legados, né, do Casagrande Senzala 80 anos depois, né? Eu acho que a mensagem, né, da valorização da miscigenação racial, cultural, né, seja ela que dimensão for, eu acho que é algo que deve ser celebrado e deve ser entendido sempre, né, como uma mensagem fundamental, né? A gente vive um momento hoje político em que a gente não tem muita ideia do que vai acontecer. Eu acho que para esse momento atual político brasileiro, a mensagem da valorização, né, da mistura de culturas, eu acho que é algo que tem que ser muito preservado, assim, eu vejo dessa forma, né? O legado indígena, né, as línguas indígenas, elas têm tudo a herança indígena, ela tem a sua importância, né, para a sociedade atual, né? O respeito ao meio ambiente era uma coisa que o Gilberto Freire prezava muito, né? Tem um livro dele que é o Nordeste, né, que é de 1937, em que ele fala sobre a necessidade de se preservar os rios brasileiros frente à poluição, por exemplo, das próprias usinas de cana-de-açúcar. Então, esse legado também do equilíbrio ambiental é uma coisa que esse livro é de 1937, né? Então, ano passado ele fez 80 anos. É algo que tem que ser sempre lembrado. É um livro muito bonito, o Nordeste. Ele tem os capítulos que chamam A Cana e o Homem, A Cana e a Terra. É uma releitura que eu recomendo muito, dentre os livros do Gilberto Freire, e escrito de uma forma belíssima, assim, o Nordeste. Gustavo Tuna, convidado de Campo das Artes. Tuna, eu gostaria que você relatasse o que, naturalmente, você teve à disposição da repercussão da obra de Gilberto Freire. Por exemplo, uma eventual repercussão internacional, uma repercussão
Eu estou falando isso ali bem próximo da publicação do livro, né? Da disponibilização do que continha, né, das novidades em Casagrande Senzala. Então, uma repercussão internacional, uma repercussão nacional, uma repercussão acadêmica. O que você poderia falar a esse respeito? A repercussão foi enorme, né? E o barato é pensar isso nesses anos 30, 40, né? A repercussão do livro num momento em que os índices de leitura não eram, né, tão expressivos como hoje, né? A população era diferente. Porém, existe até um livro que é muito interessante, que é Casagrande Senzala e a Crítica Brasileira de 1933 a 45. É um livro já que, infelizmente, só é encontrado em sebos. Nesse livro tem toda a crítica, tem uma parte significativa da crítica de todas as resenhas publicadas sobre o Casagrande Senzala de 1933 até 1945, né? Então vários críticos ali estão colocando o seu espanto diante do surgimento daquela obra assim, né, descomunal, que revelava lados da cultura brasileira que nunca ninguém tinha tocado com aquela profundidade, né? E então a repercussão ela foi grande. Ao longo do tempo, o Gilberto Freire já foi sofrendo críticas negativas. Ele começa, inclusive, a responder essas críticas nas notas das edições posteriores do Casagrande Senzala. É muito curioso fazer esse exercício, pegar as edições posteriores e ver que ele começa a dialogar com os críticos. No plano internacional, a recepção foi muito boa. Vários historiadores de peso, como dou exemplo aqui o Lucien Febvre, um historiador francês, o Fernand Braudel, fizeram resenhas em periódicos internacionais elogiando o Casagrande Senzala. Então a repercussão do livro foi bem expressiva e muito positiva, assim, na sua maioria. Gostaria de abordar também, Gustavo Tuna, a condição do Brasil de então, que era eminentemente agrário. E os períodos anteriores, período trabalhado, sobretudo aqui no Casagrande Senzala, né? Ainda Brasil colônia, mesmo no século XIX, um Brasil ainda muito acanhado, digamos assim, em termos de produção de riquezas, etc. Então, gostaria que você pudesse abordar de que maneira que esse Brasil agrário, talvez muito arcaico também, tenha, de alguma maneira, influenciado o Gilberto Freire, que aí é que está. É isso que, para mim, chama muita atenção, que o Gilberto Freire, o contexto familiar dele e também de suas relações era de uma riqueza muito próxima, uma riqueza muito tradicional. Sim. Ali com a cana-de-açúcar, e também de um lugar reconhecidamente importante nesse sentido da exploração desse bem, que é Pernambuco. Sim. Então eu gostaria que você falasse sobre isso, quer dizer, um ambiente muito ainda minguado de força econômica, o Brasil ainda muito, né, o Brasil muito no início, digamos, dele próprio, né, e uma pessoa que vem já aparelhada, já ali no seu contexto, em Pernambuco ele tinha ambições, digamos, maiores e tudo, e os próprios amigos, as próprias pessoas com quem ele dialogava, também nesse mesmo nível. Ele, assim, do ponto de vista familiar, a família não era assim de posses como se imagina. O pai dele era professor de direito ali no Recife, né? Ele não tinha, assim, a família não tinha tantas posses assim, mas é claro que o meio, digamos, no qual ele transitava era um meio consideravelmente formado por uma aristocracia, né? E ele
ele vai para depois que ele publica o Casagrande Senzala, né, ele foi chegou a ser professor, né, em várias universidades norte-americanas, né, sempre períodos, né, curtos, e ele foi professor na Universidade de Indiana, e aí ele ia, voltava, né, essa é uma crítica que muitas pessoas fazem, que ele se fixou no Recife, né, ele tinha esse traço, né, da vida dele, que ele se fixou, né, não saiu para outro, né, quer dizer, teve o tempo que ele foi deputado federal, né, no Rio de Janeiro, né, o Gilberto Freire foi deputado federal, né, naquela legislatura de 46, onde tinha pessoas como Jorge Amado também era, né, mas de fato ele sempre colocou o Recife como a base dele, né, se fixou lá. E isso até né, isso contribuiu de alguma forma que as pessoas também o classificassem como um provinciano, né? Outra coisa que também geralmente se apontou em relação a ele é que ele não dialogava, né, com pessoas que não concordassem, né? Isso também é algo que já está sendo matizado, né? Enfim, ele respondia, né, às críticas, né, nos livros, né. O fato dele ter se fixado no Recife não significa que ele não dialogasse, né. Ele começou, né, depois do Casagrande Senzala, ele ganha, né, o Gilberto Freire ele ganha uma relevância, né, no plano internacional. Ele inclusive chegou a participar de várias comissões, entre elas uma da ONU que chamava Tensions that Cause Wars, tensões que causam guerras. Ele começou a ser chamado para participar de várias conferências internacionais de relevo, assim, não só congressos, digamos, do ambiente acadêmico, mas como órgãos. Ele começou a ser consultado, né, para várias questões internacionais, né. Inclusive outro dia eu me surpreendi lendo um livro que essa informação tinha me fugido, que ele foi uma das pessoas que fez parte da comissão Afonso Arinos, que redigiu o anteprojeto da Constituição que seria promulgado em 88. Ele já né? Ele já tinha falecido, mas ele foi uma das pessoas consultadas. Isso é uma informação que outro dia que me ocorreu, assim, né? Então ele ao longo da vida, principalmente depois, né, da publicação do Casagrande, ele se tornou, né, no período dos anos 60, ele fez trabalhos para o Ministério da Educação, e deixou um grande legado, né, a meu ver, que foi a Fundação Joaquim Nabuco, né? Em 1949, como deputado federal, ele criou, né, uma lei que deu origem à Fundação Joaquim Nabuco, né, que tinha a Fundação Joaquim Nabuco tem como objetivo estudar as condições, né, para melhorar as condições de vida, né, do homem do Nordeste, né, do país. Então ele foi um homem que soube conjugar, assim, né, que ao longo da vida dele conjugou pensamento e ação, né. Ele não foi um intelectual de gabinete, né? Ele realmente acabou atuando em vários momentos, né, da vida dele politicamente, né? Uma coisa interessante lembrar, eu falei da legislatura, né? Quando ele foi candidato a deputado, né, a deputado federal, o cartaz da campanha dele o cartaz tinha as três figuras, o branco, o indígena e o negro, aí falava pernambucanos de pernambucanos de todas as cores, univos, né? Então é interessante pensar que, né, a ideia da miscigenação foi até inclusive algo utilizado, né, por ele na campanha, né? E se a gente for pensar agora mais recentemente, nos anos 2000, não sei se foi 2002 ou 2006, na campanha política do Lula, ele utilizou o poema do Gilberto Freire, que é Um Outro Brasil que Vem Aí. É um poema. O Gilberto Freire tem um livro de poesia, que é o Talvez Poesia, que também está publicado pela Global, e que nesse livro tem esse poema, né? O Outro Brasil que Vem Aí. Eu lembro que na campanha política, não me lembro se na de 2002 ou 2006,
a campanha eleitoral do Lula utilizou esse poema, o Lula lia esse poema falando que um outro Brasil vinha, mais fraternal, mais brasileiro, formado pela força... É um poema que fala que fala de miscigenação, né? É interessante essa presença, né, atemporal da ideia do Gilberto Freire, né? E às vezes a gente topa com várias pessoas aí do cenário político reproduzindo coisas da obra do Gilberto Freire, assim, e às vezes não dando. Nesse caso, né, foi dada a origem, né? Mas às vezes há uma apropriação sem dar a fonte. Gustavo, tem um período que eu gostaria que você falasse dele, porque, pelo que eu entendo, eu acho que tem alguma relevância. O Gilberto Freire, ele fez, salvo engano, uma viagem em 1931, não é isso? Sim, ou fez uma pesquisa, sim, e aí volta para o Brasil e em 1933 publica Casagrande Senzala, é isso? Sim, isso. E por que a menção desse período que ele está fora em 1931 e a volta para o Brasil e a publicação do Casagrande Senzala? Por que se aproximam esses eventos e eles obtêm relevância? Com a Revolução de 30, né, ele acaba, digamos, indo para o exílio, né, seguindo o Estácio Coimbra. Ele vai então para Lisboa, e ali ele começa, em 31, né, a redigir, né, a fazer a pesquisa, né, para o Casagrande. Ele recebe um convite para ficar em Stanford, né? E lá ele também, enfim, Stanford tem uma coleção brasiliana de livros sobre o Brasil fantástica até hoje, né? Na época o professor era o John Casper Brenner. Então ele aproveita, digamos, esse momento político difícil para ele, né? Que ele acaba tendo que se exilar, né? Por questões políticas ali do Recife. E aí então ele vai primeiro, acho que é isso agora, mas acho que ele viaja para Lisboa, depois aos Estados Unidos, e ali então ele nesse período é que ele começa a redigir o Casagrande Senzala mesmo, assim, né? E aí ele volta em 33 e publica, né, pela Mai Schmidt, né, que na época eram os editores. Agora, a pesquisa, ele já havia começado a pesquisa aqui no Brasil. Ele havia começado. E aprofunda em Portugal. Ele aprofunda em Portugal. Ele, assim, eu tenho para mim que, assim, quando ele terminou o Vida Social no Brasil nos meados do século XIX, né, que é o mestrado dele, ele já deveria ter como no horizonte dele a escrita de uma obra maior, assim, né? Eu acredito que nesse período dos anos, né, no começo dos anos 20, ele, ao terminar o mestrado, né, ele deveria já ter projetado publicar uma obra maior, né? Esse mestrado foi na Universidade de Colômbia. Isso. Né? E aí esse mestrado foi orientado por um professor antropólogo, que é o Franz Boas, que é considerado o pai da antropologia cultural, né? E aí esse mestrado, inclusive, já foi publicado também já pela editora Global. Ele foi traduzido posteriormente, né, porque ele saiu primeiro em inglês numa revista norte-americana, e aí depois, agora não me recordo, foi nos anos 60, ele foi traduzido para o português, publicado em livro, e agora já está publicado pela editora Global. Quais são os próximos passos da sua relação com a obra de Gilberto Freire? Olha, nesse momento exato, um livro do Gilberto Freire que é Gilberto Freire, Crônicas para Jovens. O Gilberto Freire, ele foi jornalista também, né? Ele dirigiu um tempo, né, o próprio, né, Diário de Pernambuco, teve a Província, foi um outro jornal que ele participou bastante, né? Inclusive nessa época que ele dirigiu esse jornal, a Província, ele pediu várias colaborações para o Manuel Bandeira, tem até um livro do Manuel Bandeira que chama Crônicas da Província no Brasil.
O Gilberto Freire ele começou a atividade dele jornalística muito cedo, ali em 1917, quando ele estava ainda no colégio ali em Recife, no colégio americano Girard, que hoje ainda existe, chama Colégio Americano Batista. Ele fez um jornalzinho chamado O Lábaro, né? Ali ele já começa a atividade jornalística. E quando ele vai para os Estados Unidos, né, fazer a graduação, o bacharelado, né, ele começa a escrever artigos para o Diário de Pernambuco. Esses artigos estão publicados já também pela Global, chama Tempo de Aprendiz. Ele ficou como correspondente do Diário de Pernambuco, é muito interessante. E eu peguei vários artigos desse livro, né, que artigos do Diário de Pernambuco, que foram publicados no Tempo de Aprendiz. Procurei outros artigos do Gilberto Freire, que o Gilberto Freire ele escreveu para jornais até os anos 80. Ele escreveu para o Estado de São Paulo, escreveu artigos na revista do Cruzeiro, né, uma revista super famosa, né, nos anos 50, 60. E aí agora eu acabei de organizar e selecionar as crônicas que vão fazer parte desse Gilberto Freire Crônicas para Jovens. Gustavo Tuna, muito obrigado pela sua vinda aqui no Campo das Artes. Gustavo Tuna, gerente editorial da Global Editora, historiador, e acabou sendo um especialista em Gilberto Freire, né? E ele pôde aqui nesta edição de Campo das Artes, falar bastante sobre Gilberto Freire, mas sobretudo sobre a obra Casagrande Senzala. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Jorge. Campo das Artes, o programa que conecta as manifestações artísticas e culturais e o campo, volta na próxima quarta-feira, às 17 horas, com uma nova entrevista. Até lá. Campo das Artes. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Campo das Artes. Apoio, Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar.